Olá, alunos do sétimo ano A. Hoje, antes de iniciar nossa aula, eu vou estar passando esse vídeo para vocês. Espero que vocês assistam ele, porque vai estar dando dicas para vocês resolverem problemas envolvendo cálculos de comprimento ou de raio de circunferências. Então, de uma maneira mais prática, mais fácil e mais rápida, sem precisar usar fórmulas, sem precisar levar termo para um lado, termo para o outro, mudar de lado, mudando sinal, passar termo dividindo. Vocês vão fazer de uma forma mais rápida e prática calcular o comprimento de uma circunferência ou o raio de uma circunferência, sendo dado seu comprimento. Então, vamos lá para as dicas de hoje. Memorize esse valor aqui que eu vou estar apresentando para vocês, 6,28. Em todos os casos que você for calcular o comprimento ou a medida do raio da circunferência, você vai estar usando esse valor aí, 6,28. Se você vai calcular o comprimento de uma circunferência, o que você vai fazer com esse valor aí? Bom, olha só. Na circunferência, nós temos o comprimento, que é a medida de todo o contorno da circunferência, quando você dá uma volta completa ao redor dessa circunferência. E nós temos a medida do raio, que é o segmento que vai do centro até a extremidade. Então, nós temos que o comprimento ele é a maior medida, e o raio é a menor medida. Então, quando nós formos calcular o comprimento, que é o maior valor, nós vamos multiplicar por 6,28. Então, se é para calcular o comprimento, vamos multiplicar por 6,28. Vamos fazer dois exemplos aqui para vocês verem tanto que facilita e fica mais prático. Então, vamos lá. Qual é o comprimento de uma circunferência de raio igual a 10 metros? Como nós vamos calcular o comprimento, que é o maior, a medida maior, nós vamos multiplicar por 6,28. Então, nós vamos pegar o 10 e multiplicar por 6,28, que é igual a 62,8. Bem mais prático. Vamos para o próximo exemplo. Qual o comprimento da circunferência abaixo? Então, nós temos uma circunferência cujo raio é igual a 3. Se nós queremos calcular o comprimento, que é a medida maior, nós vamos multiplicar. Então, pegamos o 3 e vamos multiplicar por 6,28. Ao multiplicar, nós vamos obter 18,84. Então, se é para calcular o comprimento, a maior medida, nós vamos multiplicar. E agora, se vai calcular o raio, lembrando que o raio é a medida menor. Então, sempre quando a gente divide algum valor, a gente acha um valor menor, não é? Então, se a gente vai calcular o raio, que é a medida menor, nós vamos pegar o valor e dividir por 6,28. Então, se você calcula comprimento, medida maior, você multiplica. Se vai calcular o raio, que é a medida menor, você divide. Então, vamos fazer dois exemplos aqui rapidinho. Qual é o raio de uma circunferência de comprimento igual a 31,4 metros? Então, se você não quer usar aquela fórmula, mudar termo de lado, passar número dividindo, memorize essa dica. Ao invés de você usar a fórmula, você vai simplesmente dividir por 6,28. 31,4 dividido por 6,28 igual a 5. Bem mais prático, muito mais rápido. Vamos para outro exemplo. Qual é o raio da circunferência abaixo? Então, nós temos uma circunferência, comprimento dela é igual a 43,96. Para a gente calcular, então, o raio dessa circunferência aí, nós vamos utilizar a regrinha. Então, se nós vamos calcular o raio, que é a medida menor, nós vamos dividir por 6,28. Então, tá aí, 43,96 dividido por 6,28, que é igual a 7. Então, essa foi a dica
para vocês hoje para responder os exercícios propostos que estão no Google Forms. Para você calcular o comprimento, você multiplica por 6,28. Para calcular o raio, você divide por 6,28.